Pois é, alguns criam gado, outros plantam soja, milho e alguns investem em eletricidade. Você está vendo aí uma fazenda de células fotovoltaicas, tá? Então, alguns, né, resolvem produzir eletricidade, que é uma energia, nesse caso, né, depois da célula fotovoltaica montada, é uma energia limpa, tá? Mas a produção das células é uma produção industrial, né? E você tem resíduos também dessa produção, tudo bem? Então vamos lá. Bom, gerador é todo dispositivo que vai transformar outras formas de energia em energia elétrica. Energia térmica em elétrica, mecânica em elétrica, luminosa em elétrica, tá? Todo dispositivo que fizer isso para nós, ele vai ser um gerador, beleza? Existem os geradores bastante comuns, por exemplo, as bateriazinhas pequenas, né? Que possivelmente você tem em algum instrumento eletrônico na tua casa, tá? As grandes hélices para obtenção da energia eólica, né? A energia cinética do vento movimenta a hélice e ali dentro daquelas caixinhas tem um gerador de eletricidade, tá? Células fotovoltaicas, como aquelas que eu estava falando ali daquela fazenda, tá? Nós temos também as hidrelétricas. Aliás, no Brasil, né, a maior parte da nossa energia elétrica vem das hidrelétricas, tá? É uma energia também renovável, tá? O ser limpo ou não ser limpa, né, é algo que às vezes a gente precisa discutir, pensar bem, né? Que a criação do reservatório, né, vai inundar terras agricultáveis, modifica paisagens, esse tipo de coisa, né? E tudo isso tem um custo ambiental, né? Você tem que deslocar animais, às vezes tem que deslocar populações inteiras, tá? Tudo isso tem alguns custos, mas de modo geral é isso daí. O gerador é o que transforma outras formas de energia em energia elétrica, tá? Muito bem. O símbolo do gerador vai ser esse daí. Uma barra maior que vai representar para a gente o polo positivo, tá? Uma barra menor que vai representar o polo negativo e um serrelhadinho que seria a resistência interna do gerador, tá? Resistência interna. Resistência interna. Por que resistência interna? Ora, a corrente elétrica vai atravessar o gerador e ele, como todo material que está conduzindo a eletricidade, apresenta uma certa resistência. Nesse caso, uma resistência interna, tá? Essa letra E é a nossa força eletromotriz, ou simplesmente FEM, tá? E U é a tensão que o gerador oferece para o circuito externo. Essa flecha vermelha está representando a corrente elétrica convencional que atravessa o gerador, sempre do polo negativo para o polo positivo, no gerador. Fora do gerador, ela vai andar ao contrário, do polo positivo para o polo negativo, né? Do maior para o menor potencial. Agora, dentro do gerador, né, essa corrente ela vai do menos para o mais. Tudo bem? Pois bem, vamos lá, mais um pouquinho. Eu tenho aqui uma pilha, tá? Essa pilha não está ligada em absolutamente nada. Então, nos terminais desta pilha, né, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, quando a pilha está desligada do circuito elétrico, quando a corrente que está passando através dela é zero, tá? Essa diferença de potencial é a força eletromotriz da pilha. Tudo bem? A força eletromotriz ela é o quociente entre a energia não elétrica e a carga elétrica que atravessa o gerador. Tudo bem? Energia não elétrica por carga, Joule por Coulomb, ou seja, a força eletromotriz representada pela letra E é medida em volt. Ela representa a quantidade de energia Joule que o gerador transforma para cada Coulomb de carga que passa por ele. Beleza?
Nas pilhas comuns, se você dar uma olhadinha do lado dela, vai estar escrito assim, olha, 1,5 volts. Isso é a força eletromotriz da pilha, né? O que significa? A grosso modo, tá? Significa que para cada 1 coulomb de carga que atravessa a pilha, são transformados 1,5 joule de energia química em elétrica para cada coulomb de carga que passa por ali, beleza? Você também tem essa medida na bateria do carro, que é 12 volts, né? O teu celular deve ter aproximadamente uns 3,5 volts por aí, tá? E isso daí é a força eletromotriz da bateria ali, ou do gerador, ou nesse caso, da pilha. Tudo bem? Gerador, ele vai pegar uma energia não elétrica, e aí pode ser térmica, eólica, maré motriz, cinética da queda d'água na turbina. Então você tem química de uma bateria, tá? Então você vai pegar uma energia não elétrica, vai fornecer ao equipamento, gerador, e esse gerador vai transformar parte dessa energia em energia elétrica. Não temos nenhum equipamento ainda que consiga transformar integralmente, 100% de uma forma de energia em outra. Sempre vai ter uma parte de energia que vai ser perdida. Vamos entender aqui se energia é perdida ou dissipada, tá? É a energia que eu não consigo dar utilização para ela, tá? Não que seja uma energia que vai desaparecer. Eu só não consigo dar utilização para ela, tá? Aqui a conservação de energia, né? A lei de conservação de energia continua valendo, tá? A energia que chega é igual à energia que sai, sem problema nenhum, isso continua valendo. Energia por unidade de tempo é potência. Então eu tenho aqui uma potência total gerada, que é a força eletromotriz vezes a corrente, né? Volt vezes ampere, vai dar o famoso watt, tá? Aqui eu tenho R vezes I quadrado, que é a potência dissipada no resistor interno do gerador, né? Que não é tem lá uma resistência, é o equipamento. O equipamento apresenta uma certa resistência, tá? E a nossa energia elétrica, que é a energia útil, aquela que vai ser fornecida para você utilizar lá na tomada, para ligar o liquidificador, a televisão, o teu computador, tá? Que é π, tensão vezes corrente, tá? Ou seja, as três são medidas em watts, normal, sem nenhum problema, essa é a ideia, tudo bem? Pela conservação de energia, a potência total gerada é igual à potência elétrica mais a dissipada. Trocando pelos símbolos adequados, né? Simplificando a corrente elétrica ou a intensidade da corrente elétrica, vai sobrar aqui para a gente a equação do gerador. Ou seja, a tensão que o gerador fornece, vai ser a sua força eletromotriz, que é uma característica própria do gerador, menos a resistência interna vezes a corrente. Isso é conhecida como equação do gerador. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Bom, aqui eu tenho um circuito simples, né? A representação simbólica de um circuito simples. O que é um circuito simples? Bom, é um gerador, deixa eu pegar aqui uma canetinha. O que é o circuito simples? É o nosso gerador, tá? A nossa fonte de tensão, tá? É o que vai fornecer energia, e o consumidor. Essa resistência aqui está representando o nosso consumidor. Tá? Este fornece energia, aquele consome a energia. Tudo bem? E os fios de ligação. Tá? Eventualmente, nós teríamos que pôr aqui uma chave, né? Liga e desliga o circuito. Tá? Seriam as chaves de controle. A grosso modo, né, vamos imaginar assim, lá na tua casa, né, a energia vem da rua, né, fornecida pela Copel. Tá? Então ali está o nosso gerador, a nossa fonte. Beleza? E você tem a chave que liga e desliga os comandos da tua casa. Tá? Vamos imaginar lá no teu quarto, você está recebendo energia da tomada,
tá? Então a tua fonte de tensão seria a tomada, tá? O interruptor da lâmpada do abajur. Pronto, esse é um circuito bastante simples, tá? Que é a representação esquemática, por exemplo, beleza? Aqui eu posso imaginar o farolete, né? A pilha da lanterna, a lâmpada da lanterna. E lógico, eu precisaria aqui de uma chavinha, liga e desliga para acender e apagar o farolete. Tudo bem? Mas preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Nos terminais do gerador, vamos chamar ali de A e ali de B, eu tenho uma certa tensão, beleza? De acordo com a equação do gerador, esta tensão vale a força eletromotriz menos R vezes I. Tudo bem? Beleza? Nos terminais do resistor, lei de Ohm, tensão, resistência vezes corrente. Como eu estou falando da mesma DDP para o gerador, para o resistor, eu vou igualar essas duas expressões, tá? E desta igualdade vai sair a equação de Pouillet, tá? Que é onde eu consigo encontrar a corrente elétrica que se estabelece no circuito resistor-gerador. Tudo bem? Então, força eletromotriz dividido por R grandão mais R pequenininho. Tá? Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Você tem assim, ó, R vezes I igual a E menos R pequenininho vezes I. Tudo bem? Esse menos R pequenininho vem aqui para a esquerda e ele vem somando. Sobrou do lado direito a força eletromotriz. Você coloca a corrente em evidência, tá? E o R grandão mais o pequenininho passa dividindo. Beleza? É essa a equação que nós chegamos ali. Tranquilinho? Muito bem. Vamos lá. Mais um pouquinho. Gráfico do gerador. Ora, a equação do gerador é uma equação do primeiro grau. Tá? Este valor e este valor são constantes. Vamos ajeitar aqui. Esses dois valores são constantes. São as características do gerador. Tá? Quem é que vai mudar? Quem é que vai alterar o valor? A tensão e a corrente que atravessa o gerador. Beleza? Por ser uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. E este sinalzinho de menos me diz que é uma reta descendente. Tá? É uma reta descendo. E temos aqui dois pontinhos importantes, tá bom? Este pontinho e este pontinho aqui. Vamos lá. Quando a corrente é zero, eu estou aqui, a tensão vai ser a força eletromotriz menos R pequenininho vezes zero. Então, a tensão é a própria força eletromotriz. Tudo bem? Entender a ideia? Posso passar a régua nisso? Tá? Então, a tensão é a própria força eletromotriz. Tá? Beleza? Nesse caso, quando a corrente é zero. Em qualquer outro ponto, tá? Para correntes diferentes de zero, a tensão vai ser diferente da força eletromotriz. Beleza? Bom, quando a tensão é zero. Quando que a tensão é zero? Aqui. Quando a tensão é zero, a corrente que está passando no gerador, a gente vai chamar de corrente de curto-circuito. Tá? Então, na equação do gerador, a gente tem assim, zero E menos R corrente de curto-circuito. Daí, a corrente de curto-circuito vai ser a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Isso acontece quando o gerador está em curto-circuito. Professor, o que é um gerador em curto-circuito? Ora, é você pegar uma pilha normal, tá? Beleza? De preferência alcalina, tá? Uma pilha normal, alcalina, e liga do polo negativo
ao polo positivo dela um clips. Você acabou de colocar um gerador em curto-circuito, tá? Se esse clips for relativamente fininho, você vai perceber que ele esquenta, e às vezes esquenta bastante, que não dá nem para segurar na mão, tá? Já quando a pilha está simplesmente em aberto, o que é uma pilha em aberto? Pilha em aberto é isso daí, tá? É uma pilha que não está ligada em absolutamente nada. Tudo bem? Beleza. Então, moçada, vamos lá? O rendimento de um gerador. Ele é a relação entre a potência elétrica de saída e a potência total. Lembra qual que é de saída? Lembra qual é a potência elétrica que era de saída? Hã? Lembra dela? Pois é. A potência elétrica de saída era I vezes U. E a total, I vezes Z. Beleza? Aí nós vamos simplificar a corrente. E eu tenho que o rendimento do nosso gerador vai ser a tensão sobre a força eletromotriz. Entendido até aqui, galera? Beleza? Bom, feito isso, o que eu posso dizer para vocês é: amo vocês. Até a aula. A gente fazendo mais exercícios. Um abraço.